Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra desperte em você o desejo de viver em paz, amor e comunhão com os irmãos. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre uma verdade preciosa para o povo de Deus. Os irmãos devem viver em união. Em tempos de divisão, ofensa e individualismo, Deus continua valorizando a comunhão verdadeira entre aqueles que pertencem a Ele. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos por mais esse dia e pela oportunidade de estarmos reunidos através da Tua palavra neste devocional. Fala conosco agora e ensina-nos a viver em união, humildade e amor verdadeiro. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados, o texto para o nosso devocional de hoje é o Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Texto bastante conhecido em nosso meio. Nesse versículo, ou neste verso, porque é um livro poético, o salmista não diz apenas que a união é importante. Ele diz que ela é boa e ela é suave. Isso mostra que existe algo precioso quando o povo de Deus vive em comunhão verdadeira. Porque a união produz um ambiente espiritual saudável. A presença de Deus se manifesta de maneira especial, onde existe uma comunhão sincera. O problema é que o inimigo sabe disso. Por isso, uma das maiores estratégias de Satanás é dividir pessoas, famílias, igrejas e relacionamentos. Porque onde há divisão, há desgaste espiritual, mas onde há união, existe força. Em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10, está escrito: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Olha a importância da comunhão, meus irmãos. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Deus nos criou para viver em corpo, em família espiritual, em relacionamentos. Você já percebeu como pessoas isoladas espiritualmente têm a tendência de enfraquecer mais rápido? Quando alguém se afasta da comunhão, da igreja, da convivência saudável com os irmãos em Cristo, muitas vezes começa também a esfriar espiritualmente. Por quê? Porque a comunhão fortalece. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, a Bíblia ela nos dá uma orientação. Está escrito assim: consideremo-nos uns aos outros, não deixando a nossa congregação. Isso mostra que Deus valoriza profundamente a unidade do seu povo. Mas viver em união não significa ausência de diferenças. Significa aprender a amar mesmo com diferença. Porque todos nós temos falhas, limitações, personalidades diferentes, não é verdade? E aqui está um dos grandes desafios da vida cristã: permanecer unidos apesar das imperfeições humanas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14 está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha isso, meus irmãos. Suportando, perdoando, amando. A união, ela exige uma maturidade espiritual,
Porque é fácil amar quando tudo está bem, não é verdade? Difícil é permanecer em amor quando surgem conflitos, ofensas, decepções. Mas Jesus deixou claro em João 13:35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebe? O amor e a união entre os irmãos são testemunho para o mundo. Talvez hoje Deus esteja falando ao seu coração sobre relacionamentos que precisam ser restaurados. Talvez exista mágoa guardada, talvez exista distâncias causadas por orgulho, palavras ou atitudes. Mas a palavra de Deus nos chama para a reconciliação, porque a divisão entristece o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo descreve: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade. Isso exige esforço da nossa parte. Exige humildade, exige renúncia do ego. Porque muitas vezes queremos ter razão mais do que queremos ter paz. Mas o reino de Deus valoriza a comunhão. Você já percebeu como a igreja primitiva crescia em unidade? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, está escrito que eles perseveravam unânimes. E o resultado dessa união era poderoso. Havia crescimento espiritual, havia graça, havia um mover sobrenatural de Deus naquela igreja. O inimigo sabe que uma igreja unida ela é muito forte. Uma família unida é forte. Um povo unido em oração é forte. Por isso ele tenta constantemente semear fofoca, orgulho, invejas e divisões. Mas hoje Deus está nos chamando de volta para a unidade. Talvez você precise liberar perdão. Talvez precise procurar alguém. Talvez precise abandonar o orgulho. Porque viver em união não é apenas algo bonito, é uma vontade de Deus para o seu povo. E existe algo maravilhoso no final deste salmo, que é o verso 3, Salmo 133, verso 3. Lá está escrito assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Olha isso. Onde existe união, Deus ordena a bênção. Que verdade poderosa, meus amados irmãos, que verdade poderosa. Hoje o Senhor quer fortalecer a comunhão dentro das famílias, das igrejas e dos relacionamentos, porque irmãos unidos glorificam a Deus e se tornam mais fortes diante das lutas da vida. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque tu nos chamas para viver em comunhão. Ajuda-nos a vencer o orgulho, as divisões e as mágoas. Ensina-nos a amar, perdoar e permanecer unidos como o corpo de Cristo. Que haja paz e unidade entre os teus filhos é o nosso clamor, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Onde os irmãos vivem em união, Deus derrama a sua bênção. Ore, permaneça, confie, fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional.